Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo de número 12. Está escrito assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Estamos diante de um texto bíblico para a meditação, falando sobre fatos relevantes da palavra de Deus. Nós observamos dentro deste versículo o escritor deixando claro o seguinte: a natureza da palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Por ser viva e eficaz, ele compara ela como sendo mais penetrante do que a espada de dois gumes e vai no interior de cada ser humano até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e discerne o que está no coração. Então, só a palavra de Deus tem este alcance. Então, por aí já entendemos que a palavra de Deus não é como qualquer outra palavra de qualquer que seja a pessoa. A palavra de Deus, ela se diferencia em todos os aspectos, e neste aqui, na onde ela consegue alcançar, onde ninguém tem o discernimento, a ciência nunca vai chegar a este divisor de alma e espírito, juntas e medulas, mas a palavra de Deus, ela chega lá e ela tem o resultado fiel do que ela encontra. Então o escritor disse que a palavra de Deus. Então a ênfase que ele dá aqui é que só tem esta ação viva e eficaz, e é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito e trazer o discernimento por ser a palavra de Deus. Caso não seja a palavra de Deus, ela não tem este caminho aberto, ela não chega até onde a palavra de Deus chega. Portanto, o que o escritor aos Hebreus disse é que a palavra de Deus. Quando nós olhamos e entendemos dentro dos fatos que vamos relatar, fatos que são relevantes da palavra de Deus, que torna significativa, diferenciada e única na sua condição. Nós entendemos que a Bíblia é um conjunto de livros. Bíblia vem de biblion, biblioteca de livros. E neste ajuntamento dos 66 livros bíblicos inspirados por Deus, condensados em um único volume. Então a Bíblia é, como as pessoas chamam, a biblioteca divina. São 66 livros inspirados por Deus que estão coordenados em um só volume. E, portanto, nós encontramos isto. E temos sempre a máxima a dizer que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Em questões de fé e prática de natureza espiritual, nada se compara à palavra de Deus. Neste ponto, ela é única, realmente. E ela é como sendo a única regra de fé. Não vamos encontrar fé, não vamos ter a fé, a palavra que gera fé, a não ser a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé origina-se da palavra de Deus. O plano de Deus está estampado na palavra de Deus.
a obra sacrificiatória de Jesus em favor da humanidade está registrado na palavra de Deus. Então, tudo quanto de Deus vem, ele deixou registrado na sua palavra, que ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e, portanto, esta palavra é relevante. Mas nós vamos atentar para alguns pontos que tornam esta relevância em destaque. Primeiro, a inspiração da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é de inspiração divina, não é humana. Nenhuma mente humana teria condições de concatenar os pensamentos e criar estes livros na maneira em que eles estão e colocá-los conforme foi feito com a palavra de Deus, visto que levou-se do primeiro livro, Gênesis, ao último livro, Apocalipse, um período de aproximadamente 1.600 anos, desde o começo ao término. E para compor esta grande biblioteca, Deus separou ao longo dos séculos 40 escritores inspirados, das mais variadas funções na vida. E usou a cada um deles, inspirando-os pelo Espírito Santo, para que escrevessem a sua palavra, e esta palavra, ela foi soprada por Deus. A inspiração divina é Deus soprando as palavras naqueles que ele preparou para esta condição. O apóstolo Pedro disse: homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, é o que nós entendemos aqui no que diz a palavra de Deus, que estes homens santos, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, o versículo 16, ele deixou registrado que toda a Escritura, toda ela, não é só parte dela, mas toda a Escritura divinamente inspirada. Inspiração divina. Então, a inspiração das Escrituras é divina. Por isso que este livro não envelhece, não fica antiquado, este livro permanece sempre atual. Palavra de Deus, ela é viva, e por ser viva, ela não morre. Então ela continua viva. Essa é a diferença de outros livros que as palavras são escritas, as pessoas se abeberam delas, passado o tempo, aquelas palavras tornam-se mortas. Mas a Escritura não. Ela continua viva em todo o tempo. E aí está esta relevância na questão da inspiração, pela inspiração ser divina, inspiração de Deus. Não foi um ajuntamento de pessoas, não foi um congraçamento de pensamentos, não. Foi Deus soprando a sua palavra para aquele que ele escolheu, para aquela função, naquela época, e eles escreveram conforme receberam da parte de Deus. Então, no primeiro ponto, com relação à inspiração, ela é divina. No segundo ponto, com relação à pureza da palavra de Deus, não há nenhuma impureza nas Escrituras. A palavra nos afirma que ela é pura, puríssima. Ela é purificada 7 vezes na linguagem do salmista. Então, esta pureza que encontramos unicamente na palavra de Deus, ela é absoluta. Não é uma pureza relativa que muda de acordo com o tempo. É absoluta. Isso é imutável. A palavra de Deus é pura. Não há nela nenhuma impureza. Terceiro fato relevante que encontramos é com relação à autoridade da palavra de Deus. E as pessoas às vezes enganam-se achando que a palavra
das pessoas tem poder. E diz, a sua palavra tem poder, a minha palavra tem poder. Não, a nossa palavra não tem poder nenhum. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Portanto, esta é uma palavra que ela tem a sua autoridade. E qual é a autoridade da palavra de Deus? Ela é suprema. Não há nada que esteja acima da palavra de Deus. Deus colocou a sua palavra acima de tudo. Então, a autoridade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, ela é suprema. Não há nada que esteja acima da autoridade da palavra de Deus. Então, esse é o terceiro fato relevante. O quarto que encontramos é com relação à unidade da palavra de Deus. Embora sendo 66 livros, 40 escritores diferentes, não há nenhuma divergência, não há nenhuma desarmonia entre eles. Pelo contrário, é uma relação perfeita entre um livro e outro, entre um escritor e outro. Por quê? Todos eles foram guiados e dirigidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Porque toda a Escritura divinamente inspirada, quer dizer, inspirada por Deus. Então, foi o Espírito de Deus que inspirou tanto o primeiro quanto o último. Por isso que não há nada em desacordo, em conflito nas Escrituras. A unidade da palavra de Deus, ela é perfeita. Essas coisas são relevantes. Por quê? Porque você não encontra em nenhum outro lugar. E o destaque da Escritura está na sua relevância, na sua inspiração, por ser divina, na sua pureza, por ser absoluta, na sua autoridade, por ser suprema, na sua unidade, por ser perfeita, e não ter nada que venha desabonar a Escritura. Em quinto, a permanência da palavra. Ela não é uma palavra temporal, que ela só funciona naquela época e depois o valor dela se perde. A palavra de Deus, ela é atemporal e a permanência dela é eterna. O escritor do Salmo 119, verso 89, está escrito: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, a permanência da palavra de Deus é eterna. Esta é uma palavra viva, eficaz, atuante e poderosa. Então, aí nós já vemos estes 5 fatos que são relevantes das Escrituras. E, por outro lado, encontramos também a inerrância da palavra de Deus. O que é a inerrância? A inerrância é a palavra de Deus, ela é isenta de erros. Não há erros na palavra de Deus. Ela é perfeita. Então, a inerrância também é um dos fatos relevantes que tornam em destaque a palavra de Deus. E associando todos estes fatos que falamos, temos ainda a credibilidade que, em razão destes fatos anteriores, cria-se a credibilidade. Uma vez que a inspiração é divina, a pureza é absoluta, a autoridade é suprema, a unidade é perfeita, a permanência é eterna, a inerrância é a ausência de erros. Então, o que fazer? A credibilidade torna-se, então, indiscutível. Não tem como discutir a credibilidade da palavra de Deus. Se ela é digna de confiança ou não. Ela sempre é, sempre será digna da confiança. Então, a credibilidade da Escritura, ela é indiscutível. Então, quando nós passarmos a observar e entender estes fatos, nós passaremos a valorizar um pouco mais a palavra de Deus, não colocá-la equiparada
com outros livros, com outras mentes. Não. Ela está acima de tudo. Todos os demais estão muito abaixo. Mas a palavra de Deus, ela reina soberana no seu lugar, no seu destaque, por conta da sua relevância. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que esta sua palavra, que é relevante, ele a deposita nas nossas mãos, para que nós possamos ler, meditar, comparar, estudar, proclamar, ensinar, fazer uso da palavra de Deus com a convicção segura da credibilidade que temos na palavra de Deus. Quando se fala a palavra de Deus, é a única palavra que não se diluiu, não perdeu a pureza, não perdeu a autoridade, não perdeu a unidade, não perdeu a inspiração, não perdeu a inerrância e não perdeu a credibilidade. É a única palavra que se mantém no mesmo fundamento todo o tempo. Tudo passa, tudo se transforma e se modifica. A palavra de Deus é imutável. Ela permanece a mesma. E esta, então, é a palavra que nos foi evangelizada. E a palavra de Deus, a palavra eterna. Então, aqui está, dentro desse texto que lemos, porque a palavra de Deus, viva e eficaz. Então, sendo viva e eficaz, é uma palavra que sempre vai estar agindo, atuando, operando, movendo dentro do coração das pessoas. E isto em função destes fatos relevantes que são próprios da palavra de Deus. E ao fazermos isso, nós vamos sempre reafirmar que a Escritura Sagrada, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. É a norma de vida para a nossa conduta diante da presença de Deus. Então, que possamos fixar no nosso coração estes fatos, seguir adiante e não titubear, nem se deixar levar por quem quer que seja, trazendo qualquer tipo de novidade em substituição à palavra de Deus. Nós temos que abrir mão de tudo, menos da palavra de Deus. Ela nós devemos manter firme, como ela sempre foi, e aí está a nossa oportunidade de receber os benefícios que são próprios da palavra de Deus. Então falamos aqui sobre a inspiração da palavra que é divina. Falamos em segundo lugar sobre a pureza da palavra que é absoluta. Terceiro, falamos sobre a autoridade da palavra de Deus que é suprema. Quarto, falamos sobre a unidade que é perfeita. Quinto, falamos sobre a permanência que é eterna. Sexto, a inerrância é a ausência total de erros. Não há nenhum erro na Escritura. E sétimo, a credibilidade das Escrituras. Ela é indiscutível. Então não há o que se discutir com relação à credibilidade da palavra de Deus. É um livro que, por si mesmo, ele se impõe no lugar aonde ele é reverenciado, aonde ele é colocado segundo o propósito de Deus. Portanto, a palavra de Deus continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Que eu e você possamos continuar servindo a Deus, agradando a Ele, agradecendo por esta biblioteca divina que Ele coloca nas nossas mãos, com todos estes fatos relevantes que nos dão autoridade, segurança, direção e traz os resultados que serão para a glória do nome do Senhor. Esta é a realidade da palavra de Deus, ser viva e eficaz. No dizer de Jesus, ele disse aos discípulos: a palavra que eu vos disse são espírito e são vida. No entanto, ela produz isto. Produz vida, produz resultados, transforma,
muda corações, muda vidas, e sempre a mudança é para melhor. É para trazer a pessoa para perto de Deus e abrir-lhe a porta da comunhão para que tenha oportunidade de, nesta comunhão, crescer espiritualmente dentro do que a palavra de Deus está pronta para realizar na nossa vida. Então aí estão estes fatos relevantes que devemos guardar na mente e no coração e seguir adiante. Não importa qual montanha tenhamos que enfrentar, com estes fatos relevantes com relação à palavra de Deus, isso nos manterá seguro e firme e tendo a vitória garantida pelo que a palavra de Deus apresenta diante de nós. Portanto, que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.